Senhora, Senhora da comunicação, nós te pedimos, Senhora, a tua intercessão. Nós te pedimos, Senhora, a tua intercessão. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a mensagem do Papa Francisco para o 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que iremos celebrar neste domingo, da Ascensão do Senhor. O Papa Francisco colocou como título desta carta, dessa mensagem, um texto tirado do livro do Êxodo, capítulo 10, versículo 2. Para que possas contar e fixar na memória, a vida se faz história. Nesse sentido, o Papa quer refletir na sua mensagem sobre o tema da narração. Ele nos convida a percebermos que a nossa vida ela tem sentido enquanto nós fazemos histórias e contamos histórias. Não qualquer tipo de história, mas histórias boas, histórias que edifiquem. No mundo de hoje, nós temos histórias contadas de vários fatos, histórias ruins, tristes, histórias falsas, mas nós somos chamados a narrar, a contar histórias boas, não simplesmente no conto, mas fazendo história com a própria vida. O ser humano, o homem, é um ente narrador, assim diz o Papa Francisco. Desde pequenos, temos fome de histórias, como a temos de alimento. Sejam elas como fábula, romance, filme, canção ou simples notícia. Tudo isso influencia a nossa vida. Nós somos os únicos seres que fazemos histórias, que contamos história. Nós somos os únicos que temos a necessidade de narrarmos a nós mesmos. O homem, então, é um ser ou um ente, na palavra do Papa, narrador, que conta. Porque ele vive nesse devir, nesse fazer-se. E fazendo, ele vai fazendo história e contando. Nós nos descobrimos e enriquecemos-nos com as tramas dos nossos dias. Assim é a nossa vida, um fazer história. Nem todas as histórias são boas, nem todas. Nós temos, no mundo de hoje, de modo especial, quantas histórias, quantas notícias ruins que são transmitidas. De modo especial, nesse tempo que estamos vivendo, quantas notícias tristes, calamitosas, que são tidas e utilizadas por ênfase pelos meios de comunicação. Nós, cristãos, somos chamados a colocar a nossa vida como dom de Deus, como graça. Por isso, somos chamados a contar histórias boas. Nem só de coisas ruins o mundo é feito, mas tem muitas histórias belas, principalmente nesse tempo que estamos vivendo, que precisam ser destacadas. Muitas dessas histórias, vai dizer o Papa, elas nos narcotizam, convencendo-nos de que para ser felizes precisamos continuamente ter, possuir e consumir. São os grandes pecados e os grandes desejos que carregamos. O desejo de ter sempre mais, de possuir, de consumir. E os meios de comunicação, de modo especial os privados, eles têm que vender produtos. E para isso eles usam todos os meios para alimentar em nós esse sentimento. E nós precisamos vencer tudo isso. Também temos as histórias falsas, comumente chamada como fake news. Notícias mentirosas ou meias verdades, que é preciso muita investigação para não ser influenciado e iludido. Nesse tempo ainda, insisto, que estamos vivendo,
existem muitas notícias falsas de todos os meios e nós precisamos discernir antes de compartilhar as coisas. Precisamos investigar, precisamos saber a verdade. Eu lembro que eu tenho chamado a atenção neste tempo das correntes de oração. Pessoas que transmitem correntes que acabam escravizando os outros. Isso é uma forma ruim de se fazer história. Isso não é cristão. Isso não é transmitir bons exemplos. Não foi isso que Jesus fez. Nós somos chamados a contar as coisas boas e a deixar as pessoas na liberdade para transmitir, para compartilhar. Não simplesmente pegar um texto e retransmiti-lo sem nenhum critério, mas precisamos ler, discernir, refletir e fazer a nossa contribuição naquilo que transmitimos. Numa época em que se revela cada vez mais sofisticada a falsificação, precisamos de sabedoria para patrocinar, para influenciar, para promover, isso complementando as palavras do Papa, e criar narrações belas, verdadeiras e boas. Por isso, é preciso de paciência e discernimento, não receber logo e transmitir. É preciso alimentar-se, digerir, discernir e contribuir, como já tenho dito. Histórias que tragam luz à verdade daquilo que somos. Essas histórias nós precisamos compartilhar. Essas histórias nós precisamos tecer. A história das histórias. A Sagrada Escritura é uma história das histórias. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. A Bíblia é a história de Deus para com os homens, para com nós, cada um de nós. A Bíblia é a história de um Deus amor, que vem ao encontro da sua criatura limitada e fraca, para resgatar, para salvar, para ser um conosco. Em Jesus, Deus se faz história. Deus entra na história. Deus redime a história. Desde o Antigo Testamento, a experiência do Êxodo nos ensina que o conhecimento de Deus se transmite, sobretudo, contando de geração em geração, como ele continua a tornar-se presente. O próprio Jesus, passando para o Novo Testamento, Filho de Deus, falava do Pai em parábolas, narrativas, várias formas literárias para transmitir de maneira bela e simples o conhecimento que ele tinha do Pai, para que também nós conhecêssemos a essência divina. Em Jesus, a vida se faz história. E a história se faz vida. Jesus, caminho, verdade e vida, se faz história. E a história em Jesus se torna viva, de um Deus vivo, ressuscitado, que caminha conosco. Assim, Deus teceu-se pessoalmente com nossa humanidade, dando-nos, assim, uma nova maneira de tecer as nossas histórias. Que belo é podermos nos aproximar da Sagrada Escritura e, meditando a Sagrada Escritura, deixar-nos contagiar por essa história de um Deus que vem ao nosso encontro. Uma história que se renova. A história de Cristo não é um patrimônio do passado. Deus, que se fez história. Toda a história humana é, de certo modo, história divina. Desde que Deus se fez história em Jesus, toda a história humana, de certo modo, é história divina. Jesus não é um personagem do passado. Jesus está vivo hoje em nosso meio. Por isso que a Bíblia ela é sempre atual. Na passagem de São Paulo, capítulo 2, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, São Paulo vai dizer: vós sois uma carta de Cristo, escrevida não em pedras, mas
no próprio coração, confiada ao nosso ministério. Assim, nós também somos uma carta de Deus, nós somos um testemunho de Deus. Devemos transmitir essa graça que Deus nos dá a cada um. Nós somos cartas vivas, cartas vivas. Assim, nós percebemos no decorrer da história da igreja, muitas pessoas que se tornaram cartas de Deus. O Papa cita Santo Agostinho, o relato do peregrino de Inácio, História de uma Alma, a obra de Santa Teresinha do Menino Jesus e várias outras obras. Cada um de nós temos histórias belas que, escritas ou transmitidas, são capazes de contribuir para o crescimento de todos. Nós temos no patrimônio da igreja várias obras que narram histórias de pessoas limitadas que se colocaram a dispor de Deus e foram transformadas. E as suas histórias, de certa forma, também se transformaram em história de vida. Eu tenho uma experiência muito forte com Santo Agostinho, no livro As Confissões, que convido também a cada um que tiver a oportunidade de fazer a leitura. O quinto ponto, o Papa medita sobre a história que nos renova. Em cada grande história, entra em jogo a nossa história. A história de cada um de nós está aberta à possibilidade de mudança. Assim, nós vemos, quando lemos a Sagrada Escritura, da história de um Deus que vem em resgate do homem, transformando a vida de tantos e tantos seres humanos. Os discípulos, as mulheres que andavam com Jesus, os santos no decorrer dos séculos da igreja. Nós, nos deparando com essas histórias, vemos que a nossa vida também faz parte dessa história divina conosco. A nossa história, a história de cada um, está aberta à possibilidade de mudança. Todos nós podemos ser melhores, podemos contribuir para o bem. A nossa história está marcada por momentos tristes, mas momentos felizes, por quedas e sucessos. O que importa é Deus, aquilo que Deus tem feito em nossa vida e a nossa perseverança no caminho de Deus. Portanto, eu te convido, meu irmão e minha irmã, a meditar esse texto que o Papa Francisco nos oferece. Eu ofereci apenas breves pinceladas desta mensagem. Que cada um de nós possamos, neste domingo da Ascensão, celebrar o Dia Mundial da Comunicação Social e fazer da nossa vida, da nossa história, uma oferta aos irmãos. Possamos contar histórias, contar boas histórias, para que o mundo possa sair dessa espiral da tristeza, do sofrimento, da angústia, das lamentações e possa daí desabrochar uma comunidade viva e atuante, uma comunidade que olha para o alto, uma comunidade que se alegra com as coisas boas que Deus tem realizado. Não se deixe entristecer pelas coisas ruins que estão presentes, mas sabe olhar para o alto. Nós temos aqui diante de nós a imagem de Nossa Senhora da Comunicação. Vamos então fazer a oração que o Papa Francisco coloca como a conclusão da sua carta. Ó Maria, mulher e mãe, vós tecestes no seio a palavra divina. Vós narrastes com a vossa vida as magníficas obras de Deus. Ouvi as nossas histórias. Guardai-as no vosso coração e fazei vossas também as histórias que ninguém quer escutar. Ensinai-nos a reconhecer o fio bom que guia a história. Olhai o cúmulo de nós, em que se emaranhou a nossa vida, paralisando a nossa memória. Pelas vossas mãos delicadas, todos nós que podem ser desatados. Mulher do Espírito, Mãe da confiança, inspirai-nos também a nós. Ajudai-nos a construir histórias de paz, histórias de futuro.
e indicai-nos o caminho para as percorrermos juntos. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cor de anil, guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.